18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Muito bem, hein? 6 horas e 1 minuto em Manaus. Mais uma vez, boa noite pra você em 100,7. Estamos chegando, hein? Hoje é sexta-feira, finalizando mais uma semana, praticamente finalizando também o mês de agosto. Passou rapidinho, Carimilhão, o mês de agosto. Um mês que normalmente é travado, é difícil, mas esse mês de agosto eu acho que ele foi rapidinho, não foi, Carimilhão? Exatamente. Afinal de contas, 2020 está sendo aquele ano atípico, não é? É um ano, enfim, né? Vamos lá, estamos aí, chegamos na sexta-feira. Muito boa noite, obrigada a você que sintoniza e acompanha a programação aqui da Rádio Mix. Estamos juntos até às 7 da noite no programa 18 horas. Boa noite especial, né, Carlão, pra galera Sim. do aplicativo Humano que assiste a gente aqui nos estúdios da Rádio Mix. Um alô pro M. Luciano, né, que faz o quiz da Mix de segunda a quarta-feira e quinta e sexta ele faz o Mano Amizade. Valeu, M. Luciano. Valeu você que está em 100,7. A partir de agora, vamos juntos aí com você até às 7 da noite. A equipe de jornalismo da Rádio Mix FM que produz o programa 18 horas. E hoje é sexta-feira, pessoal. Sexta-feira sempre é sexta-feira, sempre é bacana. Sempre vale a pena você curtir uma sexta-feira, né, Carimilhão? Sextou! Seja lá como você for aproveitar. Eu vou fazer uma maratona aí de filmes e séries. Bacana. Com pipocas e Coca-Cola. Claro, pipoca, sorvete, tudo que tem mais direito. Bacana, 28 de agosto de 2020 até às 7. Seja bem-vindo em 100,7, mais uma edição para você do programa 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha só, hein, Karine e ouvintes, a notícia do dia, né? Hoje bombou em todas as redes sociais, em todas as televisões, todos os meios de comunicações, né? Wilson Witzel já não responde mais pelo governo do estado do Rio de Janeiro. Ele foi afastado hoje por 180 dias do cargo de governador pelo Superior Tribunal de Justiça, acusado de envolvimento com a organização criminosa que desviou recursos da saúde pública lá no estado do Rio de Janeiro. A primeira-dama, Helena Witzel, também foi alvo de mandado de busca e apreensão. É o sexto governador do Rio de Janeiro envolvido em irregularidades a ter problemas com a justiça. Pois é, Carlão, mas a operação da Polícia Federal deflagrada na manhã de hoje também prendeu o presidente nacional do PSC, pastor Everaldo. Ele é apontado pelo STJ como o líder da organização criminosa que atua no estado do Rio de Janeiro. O PSC, presidido pelo pastor Everaldo, é o partido pelo qual os governadores Wilson Witzel e Wilson Lima, aqui do Amazonas, se elegeram com o discurso do novo e de combate à corrupção. O afastamento de Witzel do cargo de governador já havia sido noticiada em primeira mão pela coluna Radar da revista Veja no dia 15 deste mês. Segundo a notícia da Veja, os ministros do STJ estavam avaliando prender ou afastar por 180 dias os governadores do Rio de Janeiro e também do Amazonas, os dois acusados de envolvimento com a roubalheira na área da saúde. E a coluna Radar foi a mesma que antecipou que o Wilson Lima e o governador do Pará, Helder Barbalho, seriam alvo da operação da Polícia Federal, que acabou acontecendo no final do mês de junho. Agora viria, segundo a revista, o desdobramento da Operação Sangria, também com pedido de afastamento ou mesmo da prisão do governador Wilson Lima. Mas até o momento o STJ só autorizou o afastamento do governador do Rio de Janeiro. Temos aí, nesse caso aí, muitos pontos convergentes. Witzel e Wilson Lima foram eleitos pelo mesmo partido que é o PSC, que teve seu presidente nacional preso hoje pela Polícia Federal, acusado, de ser o líder de um grupo criminoso que atua lá no Rio de Janeiro. E Wilson Lima e o Witzel se elegeram na onda do novo, da renovação da política, ambos sem qualquer experiência em cargos executivos ou mesmo legislativo, que ganharam a eleição com um discurso contra a corrupção, aquele discurso do novo. E bastou apenas um ano e 8 meses para revelar que os dois governadores, tanto lá do Rio de Janeiro quanto aqui do Amazonas, entraram de cabeça em esquemas corruptos, decepcionando
decepcionados aí, né? Decepcionando os seus milhares de eleitores. Bom, vale ressaltar aí que o pastor Everaldo é amigo pessoal dos governadores tanto do Rio de Janeiro quanto de Wilson Lima, governador aqui do Amazonas. Em maio do ano passado, no momento em que uma guerra entre facções deixou mais de 50 mortos nos presídios de Manaus, Wilson Lima estava passeando em Israel a convite do pastor Everaldo. Foram 7 dias visitando os monumentos e ruínas históricas de Israel na comitiva comandada pelo presidente nacional do PSC, que hoje foi preso pela Polícia Federal, acusado de liderar o grupo criminoso que roubou dinheiro público da saúde do estado do Rio de Janeiro. Olha só, e lá nos bastidores, hein, veja bem, da política amazonense, o que se comenta é que o governador Wilson Lima também será afastado do cargo nos próximos dias. A situação do governador é bastante complicada. Ele teve seus celulares apreendidos pela Polícia Federal e os bens bloqueados pelo Superior Tribunal de Justiça. A situação de Wilson Lima é muito semelhante à situação do governador do Rio de Janeiro, que foi afastado hoje de suas funções como governante. Pois é, e como o Wilson Lima, o Witzel, no Rio de Janeiro, também passou por um processo, né, de impeachment contra ele, e o processo foi arquivado. Pois é, e hoje a situação do governador, né, afastado, Witzel, só piora, porque na tarde de hoje o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, autorizou a retomada da tramitação do processo de impeachment do governador afastado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel. Moraes revogou uma decisão do presidente do Supremo, Dias Toffoli, que havia determinado que a Assembleia Legislativa do Rio formasse uma nova comissão especial para julgar o caso. Na decisão, Moraes afirma que não houve irregularidade nenhuma na formação da primeira comissão, então ele também agora volta a responder por um processo de impeachment, né? E a situação do estado do Rio de Janeiro, vamos abrir um parêntese aqui, é muito surreal, né? Porque o governador afastado, o vice que assumiu hoje, também é investigado pela polícia e teve mandado de busca e apreensão na casa dele hoje. E o presidente da Assembleia, que seria o terceiro sucessor, também é investigado e também foi alvo de mandado de busca e apreensão hoje na casa dele. Realmente, as duas situações, né, Karime? Amazonas e Rio de Janeiro, o governador Wilson Lima e o Wilson Witzel realmente são bastante semelhantes. E essa novela sobre corrupção, né, nos governos estaduais ainda com certeza terá aí, né, um desenrolar, terá novos e impactantes capítulos com certeza no decorrer aí do tempo. É uma questão, né, apenas de tempo para que as coisas vão se colocando. Mas a Polícia Federal chegará com certeza em todos, né, que aproveitaram, né, esse momento aí tão delicado para os brasileiros e também para o mundo todo, que foi essa situação aí da pandemia para desviar dinheiros dos recursos que vinham para cá. Para a saúde, né? Saúde, né? Que é uma área, salvar a vida das pessoas. Para salvar vidas das pessoas, inclusive muitas pessoas não foram salvas por falta exatamente desse dinheiro, Karine. Exatamente, Carlão. Enquanto as pessoas morriam, esses políticos que foram eleitos para defender a população estavam desviando recursos públicos, se lixando para o sofrimento das pessoas que perderam pais, mães, filhos, as pessoas morreram. Isso é muito grave. Volta. A gente espera realmente que a justiça seja feita de fato, sem privilégio para ninguém. Ok, e a repórter Cíntia Blink repercutiu com os nossos políticos o afastamento do governador Wilson Witzel. Vamos conferir. O Superior Tribunal de Justiça afastou do cargo o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel. Em comum com o governador do Amazonas está o primeiro nome, Wilson, o partido PSC e a suspeita de fraudes na saúde pública. Os dois únicos governadores do PSC, Wilson Witzel e Wilson Lima, são investigados por causa de uma possível compra de ventiladores pulmonares superfaturados. Aqui no Amazonas, a compra foi feita em uma loja de vinhos e quase levou à prisão de Wilson Lima em junho. Agora, o afastamento do governador do Rio pode servir como um vislumbre do futuro do governador do Amazonas. É o que entende o deputado de oposição, Wilker Barreto. Com certeza, eu não tenho dúvida que os desdobramentos aqui no Amazonas serão até mais pesados, porque aqui, acredite, a corrupção é muito mais forte. Eu até botei no grupo dos deputados estaduais
que ele avisa o governador para já ir limpando as gavetas, porque como a Assembleia não teve a coragem de fazer o seu papel, a esperança do povo do Amazonas está hoje toda ela depositada no STJ. Para o deputado Dermilson Chagas, a situação do Rio é igual à do Amazonas. Essa é a realidade do Rio de Janeiro e a realidade aqui do Amazonas. Estamos torcendo para que, o mais rápido possível, o STJ dê uma definição sobre o caso do Amazonas. Vamos torcer, rezar e para que tudo se concretize. Afinal de contas, todo mundo está sabendo o que vem acontecendo na cidade de Manaus. Corrupção, desvio de dinheiro e muitas mortes. Nas redes sociais, o último anúncio do governador foi sobre a recuperação da saúde dele, que estava afastado da sede do governo pela Covid-19. Sobre o acontecido com um colega de partido do estado do Sudeste, Wilson Lima não se manifestou. Ele também não se pronunciou sobre a prisão do presidente do PSC, pastor Everaldo, com quem Lima viajou para Israel com a esposa, em julho do ano passado. Wilson Lima não falou nada, mas os internautas lembraram da tal viagem e fotos dele com o mais novo preso pela Polícia Federal voltaram a circular nas redes sociais. A reportagem entrou em contato com parlamentares da base governista, mas nenhum deles quis falar sobre o assunto. Cíntia Blink, para o 18 horas. Bom, e no dia em que o governador do Rio de Janeiro foi afastado e o presidente do seu partido, PSC, foi preso por envolvimento em fraudes na saúde, mais um provável escândalo do governo de Wilson Lima vem à tona agora na educação. Bom, Karime, é isso mesmo, hein? Olha só, a Secretaria de Educação dispensa a licitação de mais de 18 milhões de reais para comprar o quê? Plano de acesso à enciclopédia online para alunos de Manaus e região metropolitana que muitas vezes não tem acesso à internet, né? Não tem o pacote da internet para poder acessar aí essa enciclopédia online que faz parte do plano pedagógico da pandemia. O Diário Oficial do Estado publicou no último dia 25 uma portaria da Secretaria de Educação do Amazonas, contratando sem licitação o acesso online a uma enciclopédia de formato digital para atender aos alunos do ensino médio das escolas da capital e da região metropolitana da rede estadual de ensino. O acesso individualizado foi contratado da empresa editora Planeta do Brasil Limitada, distribuidora exclusiva da enciclopédia Barça na rede, por 18 milhões e 400 mil reais. De acordo com a SEDUC, o preço da proposta apresentada pela empresa é compatível com os preços praticados no mercado. O questionamento do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Amazonas com relação à contratação da enciclopédia online é que muitos estudantes não conseguiram assistir uma única aula virtual por não terem acesso à internet em casa, conforme a presidente do Sinteam, Ana Cristina Rodrigues. Nos surpreendeu essa notícia de que a SEDUC compra uma enciclopédia para alunos da região por 18,4 milhões. Para nós, isso não tem efeito nenhum, uma vez que nossos alunos, na sua grande maioria, não possuem acesso à internet. Logo, seria muito melhor utilizado esse valor se fosse disponibilizado para cada aluno internet e condições de uso. Para a presidente do Asprom Sindical, que representa professores e pedagogos de Manaus, Elma Sampaio, contratar um serviço sem abrir concorrência é sempre suspeito. Nós sempre duvidamos desse tipo de ação, mas sabemos que os nossos alunos precisam mesmo de um apoio tecnológico para que eles possam acompanhar com mais sucesso as atividades pedagógicas que são feitas à distância. A compra do acesso online à enciclopédia Barça faz parte do plano pedagógico da SEDUC para o ensino remoto, que já está sendo substituído pelas aulas presenciais no ensino médio. Entramos em contato com a SEDUC para saber qual a real necessidade da enciclopédia e como alunos que não têm internet vão conseguir acessar a enciclopédia online, mas até o fechamento da reportagem não obtivemos resposta. Odinaia Araújo para o 18 horas.
Bom, Karime, é claro que ninguém é contra, é lógico, o investimento, né, na área da educação, porque é extremamente, né, básico e necessário. Agora, o que é, o que não é, né? O que você tem ou não, aonde? Onde investir 18 milhões é realmente uma quantia significativa, né? Não é R$18, são 18 milhões. A garotada, por exemplo, elas não tem nem pacote de internet, talvez não tem nem como, não tem nem na sala de aula computador, quer dizer, é complicado. Como é que vai ter acesso a essa enciclopédia Barça ainda? Ainda tem o Google, né, que é gratuito, tem vários outros sites, Karime, que a gente pode pesquisar, que é tudo 0800. Então esse 0800 serve justamente para essas situações aí, a situação de pesquisa, a situação de busca. Você pode buscar, não precisa ter uma enciclopédia Barça online para você. 18 milhões, não é, Carlão? É aquela história, né? Além de é preciso que se tenha parcimônia e responsabilidade com dinheiro público. É dinheiro público, gente, não é o dinheiro do bolso. A pessoa não está doando do bolso dele, 18 milhões para fazer esse acesso à enciclopédia online. Não, lógico que todo investimento em educação, em saúde, em segurança, claro que é muito bem-vindo, mas vamos ter responsabilidade com a coisa pública. Não é possível. E no fim das contas, o que a gente chega nessa sexta-feira e pensa e vê com mais um assunto deste, né? Dia sim, o outro também, temos denúncias de irregularidades no governo de Wilson Lima. É um descontrole total, né? Uma corrida, parece, né? Que é uma corrida de grupos que querem faturar mais que outros e isso no menor tempo possível. Há muita irresponsabilidade no trato do dinheiro público nessa gestão. É o que a gente afirma, é o que a gente percebe. Inclusive, a gente pega, né, qualquer depoimento, os membros da CPI da Saúde podem falar sobre isso também. Não é, Carlão? Karime, realmente é isso aí. O dinheiro tem que ser realmente gasto na educação, mas, né, você falou, parcimônia, né? É importante, você tem que ter realmente ali um foco e realmente estar desfocado, e é mais uma aí, né? E o pior, né? Não fazem absolutamente nada para estancar aí a corrupção. 6h17 em Manaus, você está no melhor Mix do Brasil e até às 7 da noite você confere as notícias no 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Bom, enquanto isso, a CPI da Assembleia Legislativa do Amazonas, que investiga irregularidades na Secretaria de Saúde, dá sequência aos trabalhos. A CPI vai investigar a decisão do Estado de não ocupar de leitos disponíveis no Hospital Delfina Aziz. Os membros da CPI tiveram acesso à informação que, se forem confirmadas, vai mostrar que a Secretaria de Estado de Saúde, mesmo com 100% de disponibilidade dos leitos no Hospital Delfina Aziz, disponibilizou apenas 50,73% para atendimento da população durante o pico do coronavírus aqui no Amazonas. A informação foi dada pelo diretor executivo da Organização Social de Saúde, José Luiz Gasparini, durante depoimento à CPI. Vamos conferir. Aquela velha discussão. Nosso contrato, a gente oferta todas as vagas, principalmente no caso do Covid, para o complexo regulador e o médico complexo regulador que vai fazer o encaminhamento dos pacientes. Que nós, OS, a gente não sai capturando e trazendo os pacientes para cá. O nosso papel é deixar o leito preparado e o complexo fazer essa remoção. Está dizendo, interior então, e tudo mais. A culpa, então, de não preencher os outros 50% foi da Suzano? Os leitos estão ofertados. Mas objetivamente, a OS deixou disponível os leitos para a Suzano trabalhar? Sim, tá no Cister, que é oferecido no Cister. Você está ouvindo 18 horas. Bom, outro que depois hoje foi o ex-secretário executivo da Secretaria de Saúde, que é o Perseverando Garcia. Vamos conferir o que ele disse. Para ele dar entrada nesse processo indenizatório, né, ele só iria dar entrada, por exemplo, lá para compra dessa garrafa, se depois tivesse orçamento para ele dar entrada nesse processo. Aí sim, ele daria entrada no processo de pagamento, porque tem orçamento para isso. Mas isso, eu concordo, eu acho que a decisão de vocês foi maravilhosa no sentido de emperrar mesmo essa situação de indenizatório. Você está ouvindo 18 horas. O presidente da CPI, delegado Péricles, disse que as informações prestadas hoje sobre a utilização dos leitos no Hospital Delfina Aziz são extremamente graves.
Cada dia que passa a gente fica mais assustado com o que a gente recebe de informação. Por exemplo, a OAS, nesse período de pandemia, vem recebendo em torno de 17 milhões de reais. Segundo o diretor executivo, disponibilizou nesse período 100% dos leitos, só que a Secretaria de Saúde, a Suzano, o governo do estado, eles não ocuparam, preferiram deixar os pacientes na SPA em unidade de saúde, onde se misturava com outros doentes, e no próprio hospital Newton Lins, que foi ali um desastre que aconteceu ali, entendeu? A levar para leitos que estavam vazios e preparados para receber os pacientes com Covid. Bom, e a Secretaria de Estado de Saúde informa através de nota que a OAS não recebe por 2 contratos. Há apenas um contrato de gestão hospitalar que foi aditivado durante a pandemia para garantir o funcionamento integral da unidade. Antes da pandemia, o hospital tinha 132 leitos ativos e em maio passou a ter 350 leitos ativos. A Secretaria ressalta que o contrato com a OAS é de gestão hospitalar. E quanto à taxa de ocupação, a Suzano ressalta que a unidade não oferta 100% dos seus leitos para regulação de pacientes, uma vez que há necessidade de manter leitos de reserva dentro do próprio hospital. A Secretaria também esclarece, por fim, que o cumprimento dos serviços pela OAS é avaliado por uma comissão de acompanhamento e de monitoramento. Olha, são 6h21 e você está no melhor mix do Brasil. Política. O presidente Jair Bolsonaro reafirmou hoje, em postagem nas redes sociais, afirmou que não vai participar das eleições no primeiro turno. Ele não vai apoiar nenhum candidato para prefeito em nenhuma cidade do Brasil. O presidente Jair Bolsonaro disse que vai aproveitar os próximos meses para se dedicar a governar o país, a governar o Brasil, nesse momento de pandemia e de retomada da economia. Na postagem, Bolsonaro disse que vai continuar trabalhando para a criação do partido Aliança pelo Brasil e, caso não consiga, pode se filiar a um outro partido. Vamos conferir mais detalhes agora na reportagem de Cíntia Blink. Ele está correto. Essa é a opinião do presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas, deputado Josué Neto, e pré-candidato a prefeito de Manaus, sobre as declarações do presidente da República, Jair Bolsonaro, que usou as redes sociais para deixar claro que não vai se envolver nas eleições municipais, pelo menos não no primeiro turno. Na publicação, Bolsonaro disse que está focado nas pautas do país, como a economia e o combate ao coronavírus. Por isso, nesse primeiro momento, vai se manter afastado das eleições. O presidente disse também que não desistiu de criar o partido Aliança pelo Brasil e desejou sorte aos candidatos de 2020. Outro pré-candidato a prefeito de Manaus que se alinha às ideias bolsonaristas é o vereador Chico Preto, que também entende o posicionamento do presidente como correto. Apoiei e continuo apoiando o presidente Bolsonaro. E penso que ele tem os motivos dele em não apoiar nenhum candidato. Já o coronel Menezes, também pré-candidato, falou que já esperava essa postura de Bolsonaro. Ele disse: o presidente já havia feito essa declaração anteriormente, concordo com ele. Há assuntos mais urgentes para serem tratados e um país para cuidar, comentou o coronel. O sociólogo e cientista político Luiz Antônio Nascimento explica que o afastamento do presidente é estratégico e serve para evitar um desgaste fora do tempo. Inadequado, seria imprudente da parte do Bolsonaro apoiar alguém, apoiar nomes do primeiro turno, né? Então ele vai esperar, obviamente, que o primeiro turno ocorra e no segundo haverá de certo polarizações. E a gente está pensando em cidades grandes, né? Cidades pequenas ele vai manifestar pequenos apoios, ele vai receber candidatos, ele vai autorizar que candidatos usem a tua imagem, mesmo que depois, se for cobrado, ele diga que não, que as pessoas tiveram a liberdade para usar, etc. Isso é da velha política, velha, conhecida e reprovável política. Além de Josué Neto, Chico Preto e Coronel Menezes, outros pré-candidatos a prefeito de Manaus concorriam pelo apoio
apoio de Jair Bolsonaro, o deputado delegado Péricles e o empresário Romero Reis. Cíntia Blink para o 18 horas. 18 horas. Bora então, 6 horas e 25 minutos em Manaus. Você está no melhor mix do Brasil e até às 7 da noite você confere aqui mais uma edição do programa 18 horas. Nós vamos agora com a primeira da playlist, aí abrindo a playlist de hoje, do 18 horas. Vamos com mais uma novidade, né, de Dua Lipa, com a faixa Hallucinate. Então vamos abrir a playlist desta sexta-feira em grande estilo. Vamos para o remix da música Hallucinate. Playlist 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Bacana, hein? 6 horas e 30 minutos já, hein? Estamos com mais uma edição pra você nesta sexta-feira, mais uma edição do 18 horas. A música Dua Lipa, Hallucinate, né? Que o pessoal já tá chamando aí de Vailucinate, né? Isso, Karime? Vailucinate? Não sei dessa informação, né? Agora são 6 horas e 30 minutos em Manaus. Você está no melhor mix do Brasil. Mix. Bom, vamos saber a previsão do tempo para hoje à noite com Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Clima Tempo, à noite deve chover rápido, tá? Durante a madrugada. A mínima prevista é de 24 graus e a máxima não deve passar dos 31 graus. As chances de chuva são de 67%. A umidade relativa do ar pode chegar a 83%. 6 horas e 30 minutos. Boa noite para você em 100,7. Mix. O Tribunal Superior Eleitoral amplia o horário de votação em 1 hora e eleitores vão às urnas das 7 da manhã até às 5 da tarde no dia 15 de novembro na votação do primeiro turno e onde tiver segundo turno no dia 29 de novembro. Até então, o horário de votação era das 8 da manhã até às 5 da tarde. O novo horário foi anunciado pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Roberto Barroso. A ampliação do horário de votação nas eleições municipais do ano de 2020 em 1 hora é por conta da pandemia da Covid-19. A intenção é garantir mais tempo para que eleitores votem com segurança e tentar assim reduzir as possibilidades de aglomeração nos locais de votação. O horário foi definido depois de análise de estatísticas do Tribunal de Avaliação de uma consultoria técnica formada por especialistas do Instituto de Matemática Pura e Aplicada, INSPER, Fiocruz e Universidade de São Paulo. O TSE também definiu que haverá um horário de votação preferencial das 7 da manhã até às 10 horas da manhã, das 7 às 10 da manhã para cada pessoa acima de 60 anos que fazem parte aí do grupo de risco para o coronavírus. Não foi possível estender para mais tarde do que isso, porque em muitas partes do Brasil, depois dessa hora, há dificuldade de transporte e há problemas de violência. E, após ouvir a consultoria sanitária, o Tribunal Superior Eleitoral estará reservando o primeiro horário de 7 às 10 horas da manhã, preferencialmente para as pessoas maiores de 60 anos que já estão no grupo de risco para a pandemia da Covid-19. Barroso lembrou ainda que o TSE vai adotar todas as medidas possíveis e razoáveis para garantir a segurança dos eleitores e mesários no dia da votação. Ele disse também que um grupo de empresas e de entidades de classe vai doar equipamentos de proteção individual, como máscaras, protetores faciais, álcool em gel e spray para quem trabalhar, na eleição. Além de álcool em gel para que eleitores, higienizem ali as mãos nas sessões em todo o país. Nós estamos fazendo todo o possível para conciliar, na maior medida, a saúde pública da população com as demandas da democracia. É votando nas eleições municipais que você define o destino da sua cidade e, em última análise, os rumos do Brasil. Vote consciente. Você está ouvindo 18 horas. Em outra decisão, o TSE negou por unanimidade a realização de live mícios nas eleições municipais deste ano. A Corte analisou uma consulta feita no início do mês pelo PSOL sobre a legalidade de lives eleitorais com artistas. 18 horas. Bom, que para o governo do Amazonas é um marco
ser o primeiro estado brasileiro a retornar com as aulas presenciais, para a imprensa internacional é uma experiência fracassada. Exatamente, Carlão. O jornal É o País destaca que o laboratório da volta às aulas presenciais aqui no estado do Amazonas fez a doença avançar, com pelo menos 10% dos professores da rede pública estadual infectados pelo novo coronavírus. Vamos acompanhar os detalhes desta história agora na reportagem de Odiné Araújo. O site em português do jornal espanhol É o País publicou reportagem na noite de ontem dizendo que o retorno das aulas presenciais no Amazonas foi um laboratório onde pelo menos 10% dos professores da rede estadual de ensino testaram positivo para o novo coronavírus em 2 semanas de reabertura das escolas. Na matéria, o pesquisador Gésen Orellana, epidemiologista da Fundação Oswaldo Cruz, diz que a decisão de reabrir as escolas ocorreu em um contexto de aumento no número de mortes por Covid-19 em Manaus. De acordo com o especialista da Fiocruz, houve uma alta de 73% no número de novas mortes por Covid-19 na capital na semana anterior à retomada das aulas. Entre 5 a 11 de agosto, foram registradas 19 mortes, contra a média de 11,6 nas 3 semanas anteriores, segundo os dados da própria Fundação de Vigilância em Saúde. Portanto, ao contrário do que as autoridades sanitárias do município e do estado do Amazonas têm dito, a epidemia está longe de estar sob controle em Manaus. É inadequado, é até criminoso o retorno dessas atividades não essenciais de forma descontrolada, como nós temos visto no Amazonas, com uma precária fiscalização. Nós sabemos que as equipes de fiscalização são muito pequenas, elas não dão conta de uma cidade com a extensão territorial de Manaus, com aproximadamente 2 milhões e 200 de habitantes. Então, infelizmente, esse retorno precoce das atividades escolares, inclusive, certamente estão contribuindo e vão continuar contribuindo para o aumento da circulação de vírus na cidade de Manaus. Ainda segundo a reportagem, no mundo várias pesquisas começaram a medir os contágios na volta às aulas e na aglomeração de crianças, com diferentes resultados de novos casos. A reportagem também questiona os protocolos de segurança e a falta de testagem de professores e alunos. De acordo com o jornal, sem testagem fica difícil conter o vírus, porque na maioria das vezes a doença é assintomática nas crianças. Odiné Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Bom, e a Delegacia Especializada em Combate à Corrupção foi criada no dia 14 de agosto, mas até agora não saiu do papel e ainda não tem nem previsão para quando isso vai acontecer. Bom, a Polícia Civil aguarda uma decisão do governador Wilson Lima para dar início aos trabalhos. Vamos saber mais detalhes sobre essa história agora na reportagem de Cíntia Blink. A data de inauguração da Delegacia Especializada em Combate à Corrupção depende do governador Wilson Lima, segundo fontes da Polícia Civil. A delegacia foi criada no dia 14 de agosto, data limite para o governo não perder o recebimento do dinheiro federal, e tem o delegado Guilherme Torres como titular. Conforme a assessoria da Polícia Civil do Amazonas, o prédio em que vai funcionar a delegacia é o mesmo da antiga especializada de roubos e furtos de veículos. Ontem, o deputado Dermilson Chagas tentou fazer a primeira denúncia na nova delegacia, mas não conseguiu. Hoje, dia 27 de agosto, estive aqui fazendo uma visita à Delegacia de Combate à Corrupção para fazermos a primeira denúncia contra o governo do estado e os desvios que vem acontecendo em vários órgãos. Infelizmente, ninguém tem uma informação para nos dar. Está tendo uma reforma muito pequena ali e esperamos que funcione o mais rápido possível. Infelizmente, ainda estamos aguardando que a delegacia funcione. Já tem delegado, 2 semanas já foi aprovado, o governo nomeou, mas infelizmente não está funcionando. Primeira denúncia, como disse, vem fazer, mas não tem para quem fazer agora. Ainda segundo a assessoria da Polícia Civil, o local passa por adaptações e a partir de segunda-feira, 31, a Delegacia Anticorrupção vai funcionar internamente. Já a assessoria de Secretaria de Segurança Pública disse que as reformas foram finalizadas essa semana e em breve vão divulgar quando a delegacia estará disponível para o público.
Cíntia Blink para o 18 horas. 18 horas. E o vice-presidente Hamilton Mourão defendeu nesta quinta-feira que a Amazônia precisa ser desmistificada e que é preciso combater a visão que o mundo tem sobre a região. Mourão diz que há 3 grupos de interesse que pressionam o Brasil por causa política, por sua política ambiental. A oposição, os produtores agrícolas europeus e os ativistas. O vice-presidente afirmou ainda que as queimadas na Amazônia são como agulha no palheiro e que não é possível dizer que a floresta está realmente queimando. Mourão minimizou os 24 mil focos de incêndios registrados em agosto no bioma, dizendo que isso é pouco em meio à extensão de 5 milhões de quilômetros quadrados da Amazônia Legal. Ainda segundo o vice-presidente, é surreal a forma como isso é colocado para as pessoas, como se a floresta inteira estivesse pegando fogo. Mourão, que coordena o Conselho da Amazônia, afirmou que a estratégia do governo federal demonstra que não haverá tolerância à ilegalidade. O vice-presidente opinou ainda sobre a Zona Franca de Manaus, deixando claro o seu papel fundamental nas últimas décadas. E hoje, veja bem, o Ministério do Meio Ambiente anunciou por meio de nota que, a partir da próxima segunda-feira, vão ser suspensas todas, ouça bem, todas as operações de combate ao desmatamento ilegal na Amazônia e também as queimadas no Pantanal. Pois é, Carlão, e de acordo com a nota, a suspensão acontece por causa de um bloqueio financeiro determinado pela Secretaria de Orçamento Federal em verbas do IBAMA, que são de R$20.900.000, e do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, no valor de R$39.700.000. 18 horas. O Ministério da Educação vai abrir processo seletivo para o preenchimento de 90 mil vagas remanescentes do programa Universidade para Todos, o ProUni, e 50 mil do Fundo de Financiamento Estudantil, que é o FIES. A seleção começa em setembro. As vagas remanescentes são aquelas que não foram ocupadas no decorrer dos processos seletivos regulares dos programas. A disponibilidade dessas vagas acontece por desistência dos candidatos pré-selecionados ou falta de documentação, por exemplo. E o ProUni é o programa do governo federal que oferece bolsas de estudo integrais e parciais de 50% em instituições particulares de educação superior. Para concorrer às bolsas integrais, o estudante deve comprovar renda familiar bruta mensal por pessoa de até 1,5 salário mínimo. Para as bolsas parciais de 50%, essa renda familiar deve ser de até 3 salários mínimos por pessoa. 18 horas. Ok, 6 horas e 42 minutos e você está no melhor Mix do Brasil. Vamos para a segunda, hein? A segunda da playlist do 18 horas de hoje. Vamos curtir aí o som envolvente, de 220 e Grace. Então vamos para a segunda da playlist desta sexta-feira. Sextou. Vamos de música, vamos de Don't Need Love. Playlist 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Bom, agora são 6 horas e 45 minutos em Manaus. Você está no melhor Mix do Brasil, a segunda da playlist de hoje, 220 e a Grace, A música Don't Need, Love. Agora 6 e 46. Mix. Bom, vamos conferir agora a previsão do tempo, para o fim de semana, sábado e domingo, com Karime Leão. Previsão do tempo. De acordo com informações aqui do Clima Tempo, este sábado deve ser com sol e algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e a noite. A mínima prevista é de 24 graus e a máxima não deve passar dos 31 graus. As chances de chuva são de 67% e a umidade relativa do ar pode chegar a 85%. Já no domingo, deve ser também de sol com algumas nuvens e deve chover rápido durante o dia e a noite. A mínima prevista é de 23 graus e a máxima não deve passar dos 30 graus, ou seja, um pouco mais fresquinho do que o sábado, tá? As chances de chuva são de 70% e a umidade relativa do ar pode chegar a 83%. Bom, resumindo, teremos um bom final de semana, Scani? Vai ser um final de semana tranquilo, vai dar pra curtir, vai dar banho. 6h47, você está no melhor Mix do Brasil. Mix. Bom, sexta-feira, Chegou a sexta-feira, dia da coluna do nosso diretor de jornalismo, Sérgio Bartolo, que comenta, a pesquisa sobre
sobre o comportamento dos brasileiros na pandemia de Covid-19. Vamos conferir. Na semana passada, o Datafolha fez uma pesquisa nacional sobre o comportamento das pessoas com relação à pandemia de Covid-19 nesse momento no Brasil. O Datafolha divulgou os dados sobre as regiões Centro-Oeste e Norte. Sobre os cuidados que as pessoas estão tomando, aqui na região, 45% delas responderam que estão tomando bastante cuidado, mas saindo de casa para trabalhar, ao mesmo tempo fazer outras atividades. 6 em cada 10 pessoas no Norte e Centro-Oeste acham que o brasileiro está menos preocupado do que deveria com a pandemia de Covid-19. Um outro dado é muito interessante. 8 em cada 10 responderam que tem muito medo ou um pouco de medo do novo coronavírus. O Datafolha também perguntou: e as pessoas da sua cidade estão utilizando máscara quando estão fora de casa? 5 em cada 10 disseram que sempre usam e 3 em cada 10 disseram que só de vez em quando usam as máscaras. No final, a pesquisa mostra que o sentimento das pessoas nas regiões Norte e Centro-Oeste está bastante dividido com relação à pandemia do coronavírus no Brasil neste momento. A metade considera que a situação está melhorando e os outros 41% acham que está piorando. Os números mostram que há muita dúvida ainda entre as pessoas com relação às informações sobre a pandemia no Brasil inteiro. E que, na dúvida, a maioria das pessoas prefere não arriscar muito e tomar os cuidados necessários. Carlão, Karime. 18 horas. O governador Wilson Lima, do PSC, anuncia ampliação de cobertura do plano de saúde dos profissionais da educação para 11 municípios do estado. E o anúncio vem em meio à propagação do coronavírus entre os professores da rede estadual e que estão aderindo à greve contra o trabalho presencial. Vamos aos detalhes agora na reportagem de Odiné Araújo. Em meio à pressão dos professores que deflagraram greve pela vida em favor da permanência do ensino remoto, o governo do estado tenta conter o ânimo da categoria, que a cada dia finca o pé contra o ensino presencial, em meio a centenas de casos de coronavírus entre os trabalhadores que retornaram à sala de aula em plena pandemia. A partir do dia 5 de outubro, os professores de 11 municípios do interior não vão precisar mais vir a Manaus para serem atendidos pelo plano de saúde do governo do estado. O mesmo vale para outros servidores. A Apvida está montando estruturas em 11 polos do interior. A ampliação foi anunciada hoje pelo governador Wilson Lima no retorno dele do isolamento da Covid-19. A partir do dia 5 de outubro, a Apvida já está com as suas estruturas montadas em 11 municípios polos para fazer esse atendimento àqueles que têm esse plano de saúde. É mais uma conquista dos profissionais da área de educação e aqui eu aproveito para reforçar o compromisso que o governo do estado do Amazonas tem com essa categoria. De acordo com o secretário interino de Educação no Amazonas, Luiz Fabian, os trabalhadores da SEDUC são os únicos da rede pública no Brasil a serem atendidos por uma rede particular de saúde. A partir do dia 5 de outubro, os agendamentos, as consultas poderão ser marcadas e nós teremos não só profissionais médicos, como também laboratórios e clínicas de raio-x e exames de imagem onde elas estiverem disponíveis. A presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Amazonas, Ana Cristina Rodrigues, diz que até que enfim os trabalhadores do interior vão poder usar o plano. Finalmente se faz justiça com os colegas. Nós havíamos proposto clínicas nas cidades polos, ou mesmo até se a Apvida não pudesse fazer, que se utilizasse do espaço dos hospitais estaduais em cada município. Mas o que nos deixa muito tranquilos é que os nossos colegas do interior finalmente terão como cuidar da sua saúde sem gastar um preço exorbitante para se deslocar até a capital. O plano de saúde particular foi implantado no governo de José Melo para atender mais de 29 mil servidores do estado. Odiné Araújo para o 18 horas. 18 horas. Economia.
Segundo o IBGE, o Amazonas registra a terceira maior taxa de informalidade e a quarta maior de desocupação do país. As informações são da PNAD contínua, trimestral, divulgada hoje. A taxa de informalidade da população ocupada do Amazonas registrou 55%, enquanto a média nacional é de 36,9%. O chefe do IBGE no Amazonas, José Clérison Mendes, fala mais sobre o resultado da pesquisa pra gente. Vamos conferir. Considerando a posição na ocupação, os trabalhadores por conta própria foram os que mais perderam o emprego no segundo trimestre, exclusivamente aqueles que não tinham CNPJ. Nesse grupo, quase 100 mil trabalhadores perderam o seu trabalho. O segundo grupo que mais perdeu empregos no trimestre foi o grupo dos empregados no setor privado. Nesse grupo, os mais atingidos foram aqueles sem carteira de trabalho assinada. Por grupamentos de atividades, o comércio foi a atividade mais impactada negativamente, perdendo 42 mil postos de trabalho. Alojamento e alimentação veio em segundo, com 35 mil trabalhadores a menos, e a indústria dispensou 31 mil empregados. Mesmo com a elevação da taxa de desocupação, a massa de rendimentos, que é a soma dos rendimentos de todos os trabalhos das pessoas ocupadas, manteve-se estável, com um pequeno crescimento de 3% em relação ao trimestre anterior. Você está ouvindo 18 horas. O Ministério da Justiça e Segurança Pública abre inscrições a partir do dia 3 de setembro para o curso em Política Nacional sobre Drogas. O curso é gratuito e acontece de forma virtual com 5 mil vagas. A oportunidade é para juízes, promotores, servidores do Judiciário, advogados, membros do Ministério Público, leiloeiros e profissionais de segurança pública. O curso vai permitir para os alunos aprofundamento em assuntos ligados à política nacional sobre drogas, como os aspectos socioeconômicos, culturais, históricos e o regime internacional de controle de drogas. O conteúdo também abrange informações sobre a gestão do patrimônio apreendido do narcotráfico. 18 horas. Olha, o governador Wilson Lima, do PSC, postou vídeo nas redes sociais na noite desta quinta-feira, informando que está curado da Covid-19 e que a partir de hoje, sexta-feira, retomaria aí a agenda de trabalho. Wilson Lima testou positivo para o novo coronavírus no dia 13 de agosto. Vamos conferir o que disse o governador. Olá, meus amigos, estou vindo aqui cumprindo aquele nosso compromisso de transparência em tudo relacionado ao Covid. Dizer que acabei de receber o meu exame e ele testou negativo, ou seja, estou curado. A primeira-dama também testou negativo, está todo mundo bem de saúde. Quero agradecer aqui as orações, as mensagens de apoio, de carinho. E olha, apesar de eu estar curado, não abro mão da minha máscara. E aí eu recomendo que você também use máscara. Continue mantendo o distanciamento social, usando álcool em gel, evitando aglomerações, seguindo todas aquelas orientações dos profissionais da área de saúde. Estou retomando a minha agenda. Normalmente, acabei de participar da posse do novo presidente do STJ e amanhã já tenho agenda externa e eu tenho um anúncio muito importante para fazer aos professores do interior. Então, amanhã eu vou estar dando essa notícia muito importante. Um abraço a todos. Trabalhando sério, a gente muda o Amazonas. Você está ouvindo 18 horas. Bom, legal, hein? Já são 6 horas e 55 minutos em Manaus. Nós vamos aí com a terceira, finalizando aí a playlist do 18 horas com o grupo sul-coreano BTS, que estreou o single novo, né? Que é o Dynamite. Em terceiro lugar, inclusive, aí na parada britânica. A faixa é toda cantada em inglês. Um detalhe aí, hein, Carlão? Essa é a primeira vez que o grupo entra no top 10 do Reino Unido. Então vamos de música, encerrando a playlist desta sexta-feira. Vamos de Dynamite. Playlist 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Também 6h59, você conferiu os meninos do BTS. Dynamite, a música aqui no melhor Mix do Brasil. Mix. Bom, e agora nós vamos atualizar os números da Covid-19 aqui no Amazonas e no Brasil com Karine Leão.
E o boletim diário Covid-19 da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas confirma mais 761 novos casos da doença no estado. O estado soma hoje, nesta sexta-feira, 118.849 casos confirmados de Covid-19. E até esta sexta-feira, dia 28, 42.094 são em Manaus, o que representa 35,42%, e 76.750 casos foram registrados no interior do estado, que representa 64,58% dos casos. Foram confirmadas também mais 3 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, sendo um aqui em Manaus e outros 2 casos no interior. Além disso, outras 10 mortes tiveram confirmação diagnosticada na data de hoje, elevando para 3.629 o total de mortes no estado. O boletim aponta ainda que o estado soma 100.894 pessoas recuperadas da Covid-19. Enquanto isso, o Brasil registrou hoje 118.988 mortes por coronavírus confirmadas até 1 da tarde desta sexta-feira, segundo o levantamento do consórcio de veículos de imprensa a partir de dados das secretarias estaduais de saúde. Hoje o país soma 3.772.945 casos confirmados de Covid-19. E o número de pessoas recuperadas da doença somam no Brasil 2.947.250 pessoas que passaram e venceram a doença aqui no Brasil. Agora, 7h01, seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. O afastamento do governador do Rio de Janeiro nesta sexta-feira é um aviso para a geração de políticos 2018 que conseguiram se eleger na onda do novo pelo novo. Um aviso para os políticos que aproveitaram a onda que levou Jair Bolsonaro ao Palácio do Planalto. No Amazonas, o governador do Amazonas, Wilson Lima, do mesmo partido de Wilson Witzel, deve estar preocupado. Ele também é investigado em caso de desvio na saúde. Wilson Lima é só um dos nomes da política do Amazonas catapultados do nada para altos cargos na onda do novo. Há outros do mesmo grupo que tentam voos mais altos e chegar à prefeitura de Manaus. Eleitos como novos, hoje participam de arranjos dos mais tradicionais para tentar triunfar no pleito municipal deste ano. A aposta em governantes sem experiência é parte da antipolítica dos que acham que resolvem problemas complexos com simples promessas. Alguns são especialistas em manipulação das redes sociais em proveito próprio. Inteligente, o presidente Bolsonaro ainda não pulou na política eleitoral deste ano. Bolsonaro sabe que se apoiar candidatos inexperientes para as prefeituras, terá que responder por eles. No processo de sua reeleição, poderá ser cobrado pelos resultados devastadores nas administrações municipais. O presidente já sabe no que deu a eleição de candidatos que não têm experiência no Rio de Janeiro, no Amazonas e também em outros estados. Só causaram grandes tragédias administrativas e explosivos casos de corrupção. Daqui a pouco tem uma nova eleição para ver se aprendemos alguma coisa com tudo isso. 18 horas. 7h04, Karime Leão. Boa noite, fechamos, né? Boa noite, fechamos. Só com a última informação que tá dando o que falar, né? A suspensão aí de todas as ações contra as queimadas aqui no Amazonas e também lá no Pantanal. Pois é, o vice-presidente Mourão disse que Salles se precipitou e que combate a desmatamento e queimadas continua sim. Valendo? Continua valendo, ótimo. Vamos ver. Gente, um beijo, obrigada pela companhia, até segunda. Boa noite, continue bem, continue em 100,7, lembrando sempre pra você, hein? Hoje é sexta-feira, pessoal, e a gente volta só na segunda agora, né? Segunda-feira a partir de 6 da tarde aqui no melhor Mix do Brasil. Boa noite. Você ouviu 18 horas.